Eu quero compartilhar uma palavra rápida. Essa semana a gente teve alguns devocionais, né? Todo ano a gente faz, porque incrivelmente hoje, nos dias de hoje, né? A sociedade, ela tenta desconstruir a figura da maternidade de uma maneira muito feroz. Eu já assisti vários programas de televisão famosos, né? Onde, em Dias das Mães, eu creio que foi no ano passado, tem um programa de televisão muito famoso, uma entrevista, e ele chamou algumas mulheres de renome, conhecidas, e você vê a imagem que a sociedade, ela tenta passar, ela quer manipular, né? Ela tenta fazer você entender que as coisas são desse jeito. As moças falando, olha, na verdade, assim, eu pensei que ser mãe fosse uma coisa um pouco melhor, né? Todo mundo fala de um amor assim, né, incondicional, mas normal. E disso para pior, assim, né? Porque a proposta que eles estavam trazendo, na verdade, é que hoje nós temos uma realidade de mulheres independentes. E, amada, eu vou falar para você, nada contra isso. Eu acredito sim que a mulher tem que se valorizar, a mulher tem que trabalhar, a mulher, ela tem que se amar, né? Não somente amar ali aqueles que ela serve, mas também se cuidar, zelar por si. Mas está fugindo um pouco da normalidade a maneira com que a sociedade, ela quer que a gente olhe para a nossa família. Porque eu não quero falar só para as mães hoje aqui. Existem pais, existem mães, existem adolescentes, existem jovens, existem futuras mães, existem noivos, existem namorados, pessoas que vão casar, e você vê que é algo que conspira para que você... Olha, será que vale a pena mesmo você lutar tanto por esse casamento? É uma coisa que conspira, que desanima você. Você vê tantas pessoas desistindo, tantas referências caindo, tantas coisas que você achava sólida na sua vida desmoronando, e de repente você está pressionado, você está abatido, você está numa luta, sabe, dentro da sua casa, um momento, porque veja bem, momentos difíceis chegam para todos, amém? Amém. Não é só um conto de fada, não só o casamento, mas a maternidade em si. A vida dos homens de família também, os pais de família que saem para trabalhar e regressam para casa também. Hoje não é só... Então você olha para muitos que desistiram e fala assim, poxa, parece que está tudo bem, né? E olha eu aqui lutando. Querido, vale a pena. Vale a pena você blindar o seu coração e você não aceitar os padrões que a sociedade, ela vem tentando impor. Algumas pessoas me procuram depois dos devocionais, né? E dizem, meu Deus, você faz parecer que ter 3 é tão leve. Não é muito leve, não. Eu tenho 3 pequenos, o William de 7 anos, a Nicole de 4 e a Manu de 2. E antes que você soe no seu coração, meu Deus, que corajosa. Querido, eu nasci, cresci, sonhando em ter 3 filhos, e a culpada é a minha mãe, porque sempre disse que a conta certa era ter 3. E eu sou a terceira de 3. E tem muita gente falando, não, minha conta é um só, né? Mas aí eu tive um, deu amnésia, quis o segundo. Daí, quando a Nicole saiu do peito, meu Deus, eu fiquei desesperada. Felipe me pega no quarto chorando. Que foi, Renata? Que foi, Renata? Eu falei, eu não quero mais mamar. Eu olhei para ele e falo, eu quero outro. Você tá louca? Você quer outro o quê? Eu falei, eu quero outro filho. Né? E aí a gente negociou e deu tudo certo, tudo bem, e veio a Manu, porque no contrato de casamento, eu falo para ele, estava contrato com 3 filhos. Então amo, e quando você ama, quando você sonha, você desenvolve a força necessária. Todo mundo pode olhar para você e pensar que a sua situação é um caos. Eu estava falando isso no devocional, né? Tem situações que acontecem na nossa vida que quem vê de fora, amigo, parente, vizinho, pode olhar para você e pensar assim, como é que você está aguentando essa situação? E eu aprendi isso na minha vida. As pessoas, eu comecei a parar de ouvir muita informação, porque, meu Deus, que loucura, 3. Nossa, como é que você vai fazer com 3? Meu Deus, olha a vida, olha a sua vida, olha a correria. Eu falei, você quer saber? Eu preciso olhar para a minha vida e olhar para onde eu quero chegar.
Amado, não é as pessoas que têm que dizer aonde você vai chegar. Você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa ter a força necessária dentro de você para fazer o seu sonho dar certo. Você precisa fazer a sua família dar certo, porque essa força está em você. Porque se você depender de quem cerca você, Então, foi quando eu falei no devocional, eu falei assim, olha, eu vou começar a fazer poema em meio ao caos. Eu disse que o meu horário preferido do dia é quando dá 5h40 da tarde. O que acontece às 5h40 da tarde? A Nicole e o William já estudam na escola, a Manuele fica comigo em casa, vai entrar no que vem. E quando dá 5h15, eu arrumo uma mesa, eu ponho umas xícaras, eu faço o meu melhor, eu ponho um joguinho americano, e ponho café, ponho todinho, ponho Danone, ponho um copo, sem feita, e ponho um vaso de flor, e de repente eu sento na mesa, a Manuele está comendo, dá 5h40, a porta abre. Quando a porta abre, adivinha? Entra o William. Mãe, hoje na escola, porque eu não tirei 10 naquela prova, e meu amigo, eu não consegui jogar um joguinho, não sei o que, daí a Nicole, mãe, o William puxou meu cabelo no carro, e meu amigo me empurrou no parquinho, e o Felipe, amor, o que tem para comer? Gente, é um caos. E aí eles entram, né, e eu sentada na cadeira, eles dizem, senta na mesa, daqui a pouco eles vão se acalmando, e a gente vai perguntando como é que foi o dia. Sabe por quê? Sabe por que esse é meu momento preferido? Porque eu quero ensiná-los que eles têm um lugar de retorno. O seu lar é um ambiente que os seus filhos amam retornar? Que o seu marido ama retornar? Porque a mulher é isso, né? A mulher, ela acolhe, ela é o aconchego, ela é o amor, ela é a rosa mais linda, ela é o perfume que exala pela casa. Você pode ver uma mãe doente. A mãe fica doente? Olha, eu não sei você, mas é assim. Vou contar um segredo, eu vou revelar. Eu abro o olho, tipo, o dia começou, abro o olho. Quando eu abri o olho, eu pensei que eu estava com dor de cabeça, eu só pensei. Quando eu pensei que eu estava com dor de cabeça, de repente, o Felipe do meu lado assim, nossa, amor, hoje eu não estou muito bem. E eu, legal. Daí a gente se levanta, isso aqui, daí o William, ai, estou com dor de barriga. A Nicole já começa a vomitar, outra está com febre. Gente, só porque eu pensei. Então, na verdade, eu não tenho muito tempo para ficar doente. A gente pensa, mas depois a gente... Então, assim, tem poder no seu pensamento. Se você fica doente, você é mãe, você não está doente, isso é psicológico, tá bom? A cura é automática de mãe. Então, a mãe, ela tem o poder da atmosfera do lar. Querida, a mãe fica doente, eu nunca me esqueço disso. Teve um dia, num único dia, que eu falei assim, amor, realmente eu não estou bem hoje. A comida está na geladeira. Por favor, dê comida para o William, né? E para a Nicole, para que eles possam ir para a escola, o almoço está pronto. Eu não estou bem, não consegui levantar. Ele, não, tá bom, tá, eu vou resolver. Tá, isso aqui. Cadê o pão? O que é pão? Não, eles vão comer um pão. Querido, o almoço estava na geladeira. As crianças comeram pão e foram para a escola. Mas tem história do Sérgio. Querido, não, é que eu já falei o nome, né? Mas assim, um dia o Sérgio chega em casa, né? E o que ele quer fazer? Adiantar as coisas. Ele não quer dar trabalho para minha esposa. Não quero. Tem um pote na geladeira já com arroz. Tem o bife temperado e olha o que está em cima do fogão, uma frigideira. E o óleo está dentro dela. É só eu ligar esse fogão e já fritar. Fernanda vai chegar, olha, eu já vou ter me virado. De repente, o Sérgio frita o bife. E um gosto estranho, fica um bife meio branco. Mas, que marido que reclama da comida da esposa? Você já tentou falar que o feijão estava sem sal, queimado? Não faça isso, fica a dica. E aí, chega a Fernanda em casa... Poxa, Fernanda, esse bife aqui tá diferente, né? Eu deixei bife na geladeira. Eu já comi. Inclusive, você, né? Deixou tudo preparado, até a frigideira estava com óleo. Que óleo, Sérgio? Que óleo? Não, o óleo que eu fritei, o bife que eu já comi. Ô, Sérgio, eu deixei a frigideira no molho do detergente. Uma salva de palmas para o Sérgio, gente, que comeu o bife até o fim. Não é verdade? Olha só, né? Então,
dizer assim, ser mãe é fácil? Ser mãe não é fácil? É a mesma coisa que você dizer assim, chocolate é muito gostoso. É óbvio. Então, não é fácil, né, você ser pai e ser mãe hoje. Há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, como é que você fazia? Sua filha queria uma boneca, você ia em qualquer loja da rua, né? Boneca de 10 reais, de 15 reais, tem boneca de 9, tem umas bonequinhas. Mas hoje, tem uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, que se chama Baby Alive. Mas tem uma pior que essa, que se chama Bebê Reborn. Mas a LOL, ela ainda vence. Querido, não é fácil hoje. Você não consegue dar uma boneca de 10 reais a criança. Antigamente, eu vi os carrinhos de bebê antigamente, né? Os carrinhos, aquele sistema de, né, de guarda-chuva que a gente fechava, ficava tudo assim. Ou tinha aqueles da Burigoto enorme, né? Que parecia que você estava andando com um trator na rua já. Mas hoje em dia, os carrinhos de bebê têm amortecedor. Tem roda de silicone, é puro alumínio. É lycra que envolve o bebê. Olha! Você já perguntou para o seu bebê de 1 mês de idade se ele está confortável nesse carrinho? É difícil. Hoje, você quer comprar um carrinho para o seu filho, para o seu menino? Tem que ser da Hot Wheels. Então, assim, na verdade, olha, não está sendo fácil, não. Eu vou te contar um segredo. O mundo, ele quer te deixar pobre, tá bom? Então, cuidado com isso. Querido, brincadeiras à parte, a gente nunca pode perder o foco. Nós, como pais, mães, pais, governadores do lar, porque a criança, ela precisa que você exerça um governo sobre ela. Hoje nós vemos uma geração e uma situação que é reflexo de algo. Nós vivemos uma geração que é reflexo de assim, toma aqui qualquer conteúdo de YouTube para você. Nós vivemos reflexo de uma geração que tem total liberdade numa rede social. Nós somos reflexos de uma geração onde os pais dizem assim, não, mas esse divórcio ele vai entender amanhã, depois. Nós somos reflexos de uma geração que a ausência materna ou paterna, a criança, ela não tem essa leitura, ela não consegue traduzir. Então hoje, quando a gente olha para a sociedade, é fácil a gente culpar o diabo. Meu Deus, o inimigo tem trabalhado, mas aí eu vou fazer uma pergunta para você. Onde você estava quando o inimigo estava trabalhando? Porque nós temos a nossa posição. Existem momentos que não vai adiantar ser tio, ser vô, ser vó, tá aqui meus pais, é uma bênção, mas não tem momentos que vai ter que ser você, mãe. Vai ter que ser você, pai. Então nós hoje conduzimos uma geração sem que eles carreguem nenhuma responsabilidade, dando tudo que eles querem, mas para que eles não se frustrem, eles não podem se frustrar, né? O meu filho tem que ter tudo que eu não tive, porque assim ele vai ser feliz. Não foi isso que a gente aprendeu? A minha filha não pode depender de homem, não pode depender de marido. Vai ser independente, filha. Não seja igual a mãe, não. Não é isso que a gente pensa? E a gente começa a desconstruir a figura de família que Deus criou. A família é um ambiente de segurança. Deus criou a mãe com uma função, Deus criou o pai com uma função, Deus criou filhos para que eles cresçam em lar protegidos. Eu sei que tem filhos aqui hoje, talvez que você se sinta, meu Deus, mas eu não sinto essa proteção, porque a instabilidade do lar afeta os filhos emocionalmente, porque os pais carregam uma responsabilidade. Abra a Bíblia comigo ali em 1 João 2. João 2,13 diz assim: Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vou ler de novo. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. O que os pais possuem? O que os pais possuem?
conhecimento. Pais, vocês vamos lá. Pais, vocês conhecem. Vocês conhecem a verdade. Vocês conhecem o caminho. Tem situações que chegam na nossa vida que a gente quer fingir que a gente não sabe, mas nós como pais, nós como mães, nós temos o conhecimento. E você olha por hoje para uma geração que parece que está meio sedada. E eu vi um documentário esses dias, muito interessante. Na verdade, eu fiz a leitura de um livro. Nesse livro, a autora ela compartilhava que ela estava assistindo um documentário. E alguns pesquisadores, o que eles fizeram? Eles pegaram um leão alfa, macho alfa, o líder, e 2 leoas, assim que eles nasceram, para fazer alguns testes ali, criar eles ali. E quando chegou a hora de soltar eles, né, na natureza, eles colocaram uma coleira rastreadora no macho alfa. Então, eles soltaram aqueles 3 leões, e passado um tempo, eles viram que eles já tinham se adaptado totalmente ao seu habitat, e falaram, olha, agora nós precisamos tirar a coleira de rastreio. Então, o que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram os seus rifles, com os dados sedativos, localizaram o leão, e foram até a direção do leão. Chegando onde o leão estava, eles se prepararam, deram 2 tiros do tranquilizante. E o que o tranquilizante sedativo faz? Ele não deixa inconsciente, mas ele deixa você inerte. Ou seja, o leão ele tem total consciência do que está acontecendo. Ele vê a movimentação, ele vê o barulho, ele vê as pessoas, mas ele não consegue reagir. E então, eles atiraram naquele leão, simplesmente para poder tirar essa coleira. Um rapaz ficou no jipe e os outros 2 desceram. Foram até o leão rapidamente, porque tem um efeito, né? Tem um efeito. E eles foram até o leão, começaram a passar a mão por trás da juba do leão, acharam a coleira, de repente, eles ouvem um barulho. No mato se mexendo. Era a leoa. A leoa que estava ali do lado do seu macho alfa. E para quem não sabe, a leoa ela é muito boa de caça. Quem caça é a leoa. A leoa ela é esperta, ela é inteligente, ela é ágil, ela cuida dos filhotes, ela busca a comida, ela traz o alimento, ela vigia, ela toma conta da prole dela. E os 2 que estavam ali com o leão, falaram, a gente vai morrer. Acabou, vamos morrer. Só que o rapaz que estava no jipe só tinha mais um dado de tranquilizante. E então ele atirou aquele dado naquela leoa, que um dado não era suficiente para sedar ela ao ponto que precisaria. E então, com muita pressa, eles começaram a retirar aquela coleira. Muita pressa, a leoa tentava reagir, o leão mais sedado ainda. Ela tentava reagir, mas ela não conseguia, porque ela estava sedada, porém consciente, sedada, porém consciente. E aí eles conseguiram retirar a coleira, correram para o jipe, sem olhar para trás, e foram embora. Por que eu estou trazendo essa ilustração aqui? Sabe o que o inimigo faz com a nossa vida? Ele nos ceda, para que nós não possamos ser aquilo que Deus nos fez para ser. Os leões, eles ficam inertes, porém conscientes. Você já viu que você vai conversar com alguém que está passando por um tipo de problema familiar, no casamento, relacionamento com os filhos, no namoro? A pessoa está completamente consciente. Às vezes você está aqui nessa noite e você está completamente consciente de que, não, realmente, pastor, eu preciso mudar. Poxa, essa situação não está legal. Olha, eu preciso voltar lá e pedir perdão. Eu preciso reconstruir isso na minha vida. Realmente, aquela situação que aconteceu, poxa vida, eu podia ter agido diferente. Você está completamente consciente, mas sedado. O inimigo ele não precisa tirar a sua consciência de princípios familiares. Ele apenas precisa que você fique sedado. Porque com uma sedação, você não reage. Você não tem
noção da força. Você tem tanta força, mas você não consegue. Não consegue usar essa força para nada. É assim que eu vejo muitos nessa geração de hoje. Família às vezes caindo, os filhos dando problema, o casamento prestes a acabar e a pessoa sedada. Eu sei que está tudo desmoronando, mas é tão difícil pedir perdão. Eu sei que eu tenho que pedir perdão, mas a força que você deveria usar para restaurar aquilo que o diabo tem tentado destruir na sua vida, sabe o que acontece com essa força? Está sedada. Você não tem força, não é isso que você sente? Você não tem força para ir lá e reatar o seu casamento. Você não tem força para ir lá e pedir perdão e reatar uma amizade que seja digna. Você vai lá e você não tem força para pedir perdão para o seu filho. Você não tem força para falar a verdade numa situação em que você mentiu. Você não tem força porque você é consciente, mas o inimigo vem, ele atira em você e ceda as suas forças. E aí você começa a sobreviver, você não vive mais. Você tem o propósito do Senhor. Deus chamou você, mãe, pai, família, jovem, adolescente. Deus chamou as nossas crianças para ser uma geração incrível de profetas. Sabe por que Deus colocou um ventre numa mulher? Deus não colocou um útero lá só para ela poder gerar filhos, não. Porque o meu Deus não faz nada por acaso. A mulher, ela não gera somente filhos. A mulher, ela gera sentimentos. A mulher, ela gera decisões. A mulher, ela é responsável pelo ambiente da sua casa. Ela gera aquele ambiente. A mãe, quando está aflita, o filho, ele também se aflige. O casamento, quando está abalado, os filhos se sentem inseguros. Sabe por quê? Porque existe uma força dentro de você. Existe um propósito dentro de você. Existe um chamado no qual você foi designado. E tudo que o inimigo quer é que você fique deitado, sedado, sem reagir. Eu quero que você se levante nessa noite. Amém? Nós precisamos entender que nós nascemos para gerar profetas do Senhor. O poder de uma decisão. Há 32 anos atrás, uma mulher chegou a um médico e o sonho dela era ter 3 filhos. E ela teve um aborto espontâneo na sua 3ª gestação. E ela estava conversando com uma vizinha, quando o bebê que estava no útero dela caiu no chão. Foi uma situação muito difícil para ela, porque aquilo era o fechamento do seu sonho, o 3º filho. Ela sofria muito para ter filhos, a pressão aumentava, baixava, desmaiava na hora do parto. E aí ela foi falar com o médico, e o médico falou para ela assim: você não pode mais ter filho. É um risco para a sua vida você ter filho. Outro filho é um risco. Ela falou: doutor, mas eu quero 3. Daí ele falou: não, você tem que pensar em você já tem 2. E então, o marido dela falou: olha, eu vou operar, você não pode ter, a gente já tem 2. E ela falou assim: eu quero 3. E aí essa mulher engravidou novamente, e ela escondeu a gestação até 4 meses de gestação. Quando ela escondeu a gestação, chegou no médico, não tinha mais como esconder. O médico falou: você está grávida, né? Mas eu não te falei. Olha o poder da decisão. Eu não te falei. Bom, agora não adianta brigar. Pega aqui os exames para você fazer. 4 meses de gestação. As mães aqui de plantão sabem que com 1 semana a gente já ouve o coraçãozinho, não dá para ver muita coisa, mas você já faz um pré-natal, tudo. E passou os exames, primeira coisa, ultrassom. Foi ela fazer ultrassom. Cadê o coração do bebê? Não batia. 4 meses de gestação, indo para o 5º mês, não batia. E a médica procurando, e deu o laudo no resultado: feto sem vida. Daquela mulher pegou o resultado, levou no seu médico, e ele disse assim: bom, eu vou começar os remédios já para o seu aborto espontâneo, né, para a gente induzir um aborto. E ela disse assim: o senhor pode me passar um outro ultrassom? Daí ele falou: a senhora não entendeu, a senhora está de 4 meses, e o bebê da sua barriga está morto, não tem coração. E ele falou: então eu vou passar os remédios abortivos para você. Ela disse assim: tudo bem, mas eu quero um outro ultrassom. Mas você é teimosa? Olha, pega aqui teu ultrassom, então,
pega aqui, só que, ó, eu já vou passar os remédios para você tomar, tá? A gente já tem que induzir nesse aborto. E ela falou, eu vou ter 3. Volta ela, com um papel escrito, os remédios abortivos para ela tomar. E no outro, um pedido de exame de um novo ultrassom. Entra ela numa sala de ultrassom, quando o médico coloca o aparelhinho na sua barriga, depois de 4 meses, já tinha passado, ela começa a ouvir um barulho. Era um coração batendo. E depois de 32 anos, muito prazer, eu sou Renata Oliveira e essa é minha mãe Zélia. Sabe o que o inimigo quer fazer? Ele quer dizimar os nossos profetas. Eu jamais estaria aqui se uma mulher não tivesse insistido e determinado algo na vida dela diante de Deus. Mães, vocês são poderosas. Pais, vocês são poderosos. Vocês não têm noção de quanto poder vocês têm. O poder de um leão, o poder de uma leoa é o poder que um pai e uma mãe têm de lutar pela sua cria, de lutar pela sua prole. E vem a sociedade tentando desconstruir, tentando minimizar o que Deus criou. Não, querido, você precisa saber a força que você tem dentro de você. Nós somos feitos para mostrar aos nossos filhos o propósito. A revelação do propósito. Eu lembro que no dia do meu aniversário desse ano, eu estava num hospital e o William estava sendo internado. Um presente maravilhoso de aniversário. Meu Deus, deu uma urticária nele. E há um tempo atrás, né, tinha uma menina, uma criança tinha ficado internada num hospital, e o William queria muito subir para orar por ela, mas é proibido criança entrar para visita, então eu tive que deixar ele embaixo, subir para fazer oração para a menina, né? E passou, imagina, faz quase um ano. E de repente, no dia do meu aniversário, a médica falou, mãe, eu vou internar ele. E o William começou a chorar, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Meu pai estava lá e falou, meu Deus, filho, não sei mais o que eu faço, eu não aguento, né? Eu não consigo ver ele chorar. Já era 4 horas da manhã, eu não quero ir para casa, quero ir para casa, quero ir para casa. Meu Deus, eu também quero ir para casa, meu aniversário, meu Deus, né? E depois eu preciso acalmar esse menino, eu preciso, olhei para ele, mãe, eu não quero ficar aqui. Eu falei, filho, você sabe por que você está aqui, né? Você sabe por que você está aqui? Olhando para ele, amados, na hora que eu olhei para ele, era óbvio, né? Você sabe por que você está aqui? Ele ia falar, claro que eu sei. E eu ia responder, porque você precisa. É para o seu bem. Tomar a injeção, tomar o soro, vai melhorar. Na hora que eu olhei para ele, eu falei, sabe por que você está aqui? Me deu um botão, virou. Daí ele olhou para mim e falou, por quê? Amados, automaticamente, eu não daria essa resposta. Eu estou sendo sincera com vocês. Eu olhei para ele e falei, William, você lembra que ano passado tinha uma menina que estava internada nesse hospital? E você ficou muito chateado porque o tio não deixou você subir para orar por essa menina? Eu lembro, mãe. Eu lembro. Filho, você agora está dentro do hospital. Uau, que demais! Mãe. Filho, você já perguntou para Deus o que você veio fazer nesse hospital? Não, mãe. Já enxugando as lágrimas. Então você pergunta para Deus o que você vai fazer nesse hospital. Porque você acalmou. Dormiu. No dia seguinte, a médica passou de manhã. Olha, amanhã eu já vou dar alta, porque a madrugada foi suficiente. Foi só para estragar o aniversário mesmo. Daí eu vou dar alta para ele, né? E aí, já está tudo bem. Tal, daqui umas 3 horinhas a senhora sai, né? E aí eu olhei para ele e falei, filho, vamos para casa. Vamos para casa. Mas você perguntou para Deus? Eu não podia deixar minha palavra cair por terra. Você perguntou para Deus? Mãe, vamos lá, vem comigo. Saiu pelo corredor, só tinha uma criança que estava dormindo, mãe, eu quero orar por alguém. Eu quero orar por alguém, mãe. Falei, parecia meu marido, eu quero orar por alguém. Meu Deus do céu, não vou aguentar 2. Daí tinha uma enfermeira que ficava na recepção do corredor. Eu falei, moça, esse menino quer orar por alguém. Tem alguma criança aqui para ele orar? Daí ela falou, não, a única está dormindo, mas ela olhou para ele e falou, ora por mim. Ele falou, oro. E pôs a mão na cabeça da enfermeira e falou, Deus, e falou do jeito dele, que ele falou, e falou para mim assim, agora vamos embora. Eu já fiz aqui o que eu vim fazer, posso ir embora já. O meu aniversário, querido, já fiz aqui.
O que eu quero dizer com isso? Você tem mais do que uma resposta para oferecer para as pessoas que rodeiam a sua vida. Você tem a direção do propósito para aquelas pessoas que cercam você. Isso é incrível, porque é você ser exatamente o canal onde, através de você, as pessoas que cercam você vão ter a revelação de quem elas foram feitas para ser. Mas nós estamos sedados. Eu podia ter falado assim: você está aqui para o seu bem. Mas Deus não deixou eu falar isso, para que eu aprendesse. Renata, você revela propósito. Você não é só mãe, você revela propósito. Pai, você não é só pai, você revela destino. Mãe, você não é só mãe, você revela propósito, revela chamado. Quantas vezes eu, na minha adolescência, meus pais, eles me realinharam, me conduzindo hoje até aqui. E as pessoas acham que tudo nasceu assim, pronto, deu certo. Não, querido, dei muito trabalho. Mas tinha alguém ali para o prumo, para o realinhamento, para a direção do propósito. Você nasceu. Eu nunca me esqueço dessa frase. A minha família é uma família de sacerdote. E eu ouvia isso dia e noite da minha mãe. A minha família é uma família de sacerdote. E a sua família, querido? Você pode declarar isso? Diga: a minha família é uma família de sacerdote. Se você não é casado, diga assim: a minha família será uma família de sacerdote, porque você gerará profetas do Senhor. Então, ser mãe não é um peso, ser pai não é um peso, uma responsabilidade que você não pode suportar, não pode carregar. Casamento não foi feito para dar errado. Deus criou a sua família para dar certo, fez você para gerar profetas. Você não nasceu no tempo errado, você está no tempo exato que Deus precisa que você se manifeste nessa cidade, para essa cidade receber vida através de você. Não só a nossa cidade, a nossa nação, o nosso estado. O que falta hoje? Vida. Vida. E a sedação, ela ceda a sua vida, o seu potencial, a sua força. Nós carregamos respostas. Você pode repetir comigo e diga: eu carrego respostas. Às vezes está desesperado: meu Deus, isso está acontecendo, não tem que falar com o pastor. Você carrega uma resposta. Você não está inconsciente nessa situação, você está muito consciente. Você só não está tendo força para se levantar, mas hoje você vai se levantar em nome de Jesus. Nós carregamos respostas. Nossas mãos estão cheias de coisas para serem oferecidas. Muitos dizem que a mulher é o sexo frágil da relação, né? Ah, mas que a mulher é o vaso mais frágil. A Bíblia diz que ela é mais frágil fisicamente mesmo. Mas eu vejo umas mães, a gente homenageou algumas aqui, né? Que a gente selecionou, a gente escolheu. Foi incrível, muito difícil, para que elas representassem todas. Mas a mulher, ela é algo esplêndido de Deus. Você pode me ajudar, irmã? Pode dar uma salva de palmas para você mesma? Ah, você é uma obra-prima, você é um poema. Muitos falam assim: não, mas porque a mulher não sei. Eu trouxe aqui uma observação. O Marquinhos, né, pastor Marcos, você presta atenção aqui. Mas eu gosto muito de ler, né, e esse livro da Joyce Meyer, ele é bem antigo. E até tem um vídeo dela, né, falando dessa parte, mas é uma parte tão incrível sobre mulheres. Porque o que eu quero que vocês mulheres entendam, vocês mães entendam, é que vocês foram feitas para dar certo. É que não importa o quanto você pensa que as coisas já estão dando errado, a qualquer momento você pode acordar de uma sedação e ser a leoa da sua casa. E esse livro, ele conta uma história, ele faz uma observação sobre as mães. E ele fala assim: mãe e pai, imaginem, estão vendo televisão. Mãe e pai estão vendo televisão. Quando a mãe diz:
Estou cansada. E está ficando tarde. Eu acho que vou deitar. Ela vai para a cozinha fazer sanduíches para o almoço do dia seguinte. Lava as panelas do jantar, tira a carne do congelador para o jantar do dia seguinte. Verifica o nível da caixa de cereais, enche o pote de açúcar, coloca as colheres e as tigelas na mesa e deixa o bule pronto para passar o café da manhã seguinte. Então, ela coloca algumas roupas molhadas na secadora. Põe um lote de roupas sujas na lavadora. Passa uma camisa e costura um botão solto. Ela recolhe as peças do jogo deixadas sobre a mesa e coloca a agenda de telefones de volta na gaveta. Ela rega as plantas, esvazia uma cesta de papéis e pendura uma toalha para secar. Boceja, se espreguiça e vai para o quarto. Ela para, perto da escrivaninha, e escreve um bilhete para a professora. Conta algum dinheiro para a excursão escolar e retira um caderno debaixo da cadeira. Ela assina um cartão de aniversário para um amigo, coloca o endereço e o selo no envelope e faz uma lista rápida de supermercado. Põe ambos perto da sua bolsa. Então, a mamãe coloca creme no rosto, passa o hidratante no corpo, escova os dentes e passa o fio dental e corta as unhas. O marido chama lá da sala. Pensei que você já fosse deitar. Ela fala, estou indo. Põe um copo de água no pote do cachorro e coloca o gato para fora. Então verifica se as portas estão trancadas. Dá uma olhada em cada um dos filhos e desliga um abajur. Pendura uma camisa, joga um par de meia no cesto de roupa suja e conversa brevemente com um dos filhos que ainda está acordado fazendo lição. Em seu quarto, ela ajusta o despertador, retira as roupas para o dia seguinte e endireita as prateleiras dos sapatos. Ela acrescenta 3 coisas às suas listas de tarefa para o dia seguinte. A essa altura, o marido que estava na sala desliga a televisão e anuncia para alguém em especial: vou deitar! Ele levanta e vai deitar. E deita e dorme. Uma salva de palmas para as mulheres, querido. Meu marido tá, você acabou com os homens, hoje é dia das mães, amor. Hoje é dia das mães, hoje é o seu dia. Queria fazer algo incrível. Como é que a mulher consegue ter tantas caixas, ter tantas conexões, ter tantos pensamentos? Você atende o interfone, vê o leite que está fervendo e você faz a lancheira, e você faz a mochila e fala para o marido para ele não esquecer aquele recado que ele precisa levar para o serviço e a roupa, a camisa. Não é essa camisa que eu mandei você para o serviço, que tem que essa não está passada. Troca a camisa. E a criança chora, mãe, quero fazer cocô, o outro, mãe. Gente, mulher é algo incrível. É uma criação de Deus que olha... Vocês, mulheres, estão de parabéns. Deus nos criou como uma joia rara, um poema. Maridos, valorizem suas esposas, elas valem demais. Provérbios 31 já nos ensina. Provérbios 31 nos ensina que a mulher é como, ela tem o valor de um rubi. Você já pegou um rubi na mão? Eu nunca peguei. Mas eu acredito que se uma casa tem um rubi, a casa toda é supervalorizada. Meu, aquela casa tem um rubi. Você sabia que a sua casa tem um rubi? E a mulher, ela enriquece a vida daquelas pessoas que cercam ela. Porque ela começa a dispor para essas pessoas propósito, direção e destino. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você realmente sabe quem você é? Não só para as mulheres. Como eu disse, nós estamos numa geração sedada. Mas você sabe a força que você tem dentro de você? Você sabe quem você foi criado, quem você foi chamado para ser? Como um leão e uma leoa, Deus criou você para você lutar pelo seu lar. Existe um versículo, abram comigo, eu não ia pedir para abrir, mas abram sim comigo em Números. Capítulo 13. Versículo 33.
Números 13, 33. Diz assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. O povo estava espiando a terra a qual Deus já havia dito que ia dar a eles. Presta atenção aqui. Fica comigo. O povo estava espiando a terra que Deus já havia dito que era deles. Querido, Deus deu uma terra para vocês. Vocês vão voltar para essa terra depois desse culto. Tivemos as apresentações, tivemos as homenagens, tivemos um momento muito gostoso. Mas depois daqui, você vai voltar para uma terra que Deus deu para você. E Deus tinha dado essa terra para esse povo que estava espiando. Eles queriam entrar nessa terra. Mas em Números 13, 33, eles vêm com uma notícia do que eles tinham visto quando olharam a terra, que já era deles. Eles disseram assim: olha, nós vimos também gigantes, e diante de quem nós parecíamos gafanhotos. Você já viu que às vezes diante de situações desafiadoras da sua vida, desafiadoras do seu casamento, desafiadoras da sua maternidade, da sua paternidade, o inimigo você vê como gigante, e você olha para você e você se vê como um gafanhoto. Aquela terra já era deles, era uma promessa de Deus, era só eles tomarem posse, terem convicção daquilo que já pertencia a cada um. Mas não, eles são gigantes, e nós, gafanhotos. Amados, enquanto nós pensarmos que somos gafanhotos, nunca venceremos os gigantes. Enquanto você se sentir um gafanhoto, por mais que o gigante, ele seja um gigante que está só te ameaçando, ele nem tem força para vencer você, porque o gafanhoto, ele consegue devastar uma plantação. Oi? O gafanhoto tem força também. Mas enquanto você se sentir um gafanhoto, todos os gigantes vão amedrontar a sua vida. Dentro de um campo que Deus já deu para você, você olha e você não consegue conquistar aquilo. Mas sabe o que é mais interessante? O povo estava do lado de fora, querendo conquistar a terra. Eles olham para a terra e vê gigante, e eles olham para eles e falam: a gente é gafanhoto, não vai conseguir. Vamos para dentro da cidade agora. Vamos para o povo que estava lá dentro. Números 23. Nunca mais esqueça isso na sua vida. Números 23. Versículo 24 diz: o povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Sabe o que está acontecendo aqui? Enquanto o povo via gigantes e se sentiam como gafanhoto, as pessoas que estavam dentro da terra que era deles, viam eles como leões. Às vezes, você tem se sentido de uma maneira que não é a maneira que Deus projetou você para você se sentir. Porque tudo Deus já te deu. Tudo está dentro de você. Pastor, mas eu não tenho força para fazer dar certo. Você vai ter força. Porque você nasceu para ser um leão. Você nasceu para lutar, para não desistir, para não desanimar, até que a sua presa caia no chão, até que seu gigante desista, até que ele perca a guerra para você. Como você se vê? Como gafanhoto? Ou como um leão? Se levante como leão. Se levante como leoa.
Lute por aquilo que realmente é importante. Lutamos por tantas coisas, por dinheiro, por cargo, por posição, por carros, por roupas. Lutamos por tantas coisas. Mandamos mensagens para inúmeras pessoas. De manhã, você põe inúmeras coisas nos seus status. Mas tudo isso ainda não ajuda você a resolver o que de fato você tem que resolver. Tudo isso camufla a maneira com que realmente você se enxerga. Mas essa noite eu quero que você saia daqui consciente e não sedado. Consciente do seu real valor e de pé para a reação que você precisa ter a partir de hoje. Você consegue crer nisso? Eu queria que vocês se colocassem de pé. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez